A inteligência artificial tem o potencial de injetar até 15,7 trilhões de dólares na economia global até o ano de 2030. 15,7 trilhões. É muito dinheiro. Demais. E, ao mesmo tempo, as estimativas mostram que até 375 milhões de trabalhadores podem precisar mudar completamente de categoria ocupacional nesse mesmo período. O que é um número, assim, assustador para muita gente, certo? Com certeza. Esses são os números levantados por consultorias globais, tipo a PwC e a McKinsey, e eles estabelecem um cenário que gera uma dualidade muito clara, sabe? Um misto bem palpável de ansiedade e de uma oportunidade que é gigantesca. É exatamente nesse ponto de tensão que nós começamos a nossa imersão de hoje. É um prazer enorme estar aqui para essa nossa análise aprofundada. E esses números realmente capturam a essência do nosso momento atual. Nós não estamos mais falando de uma promessa distante ou de um roteiro de ficção científica. Não mesmo. A quarta revolução industrial já é a paisagem real. É o cotidiano do mercado de trabalho de hoje. Aquele sentimento de incerteza que paira nos escritórios, ele é totalmente justificado quando a gente olha para a escala dessa transição. Exatamente. Há uma ansiedade muito real nas pessoas hoje. E é por isso que a nossa missão na investigação de hoje é explorar o documento que se chama Inteligência Artificial e Automação, redefinindo carreiras e potencializando o humano no século XXI. O material é excelente, diga-se de passagem. Muito rico. O objetivo da nossa discussão aqui não é ser alarmista. Pelo contrário. Nós vamos investigar as profundas camadas dessa transformação para entender de verdade como as profissões estão mudando, quais são as habilidades genuinamente humanas que agora ganham um valor inestimável. E enfrentar os dilemas que surgem nesse novo ecossistema, claro. E há um diferencial fundamental nessa revolução que precisamos estabelecer logo de cara. Se olharmos para a história, as revoluções industriais anteriores substituíam majoritariamente a força muscular por máquinas. O trabalho braçal. Isso. Um trator substituía o trabalho braçal no campo, por exemplo. Mas o que estamos vivendo agora, impulsionado pela IA e pela automação digital, desafia a própria cognição humana. É o cérebro entrando à reta. Exato. Nós estamos falando da substituição e da otimização do trabalho intelectual. Tarefas que eram consideradas o reduto seguro do cérebro humano estão sendo processadas por algoritmos. É uma mudança de paradigma colossal. Por isso, o convite para quem nos ouve hoje é refletir sobre o próprio setor de atuação durante a nossa conversa. Como cada área está sentindo esses tremores? Nós queremos fugir daquela sobrecarga de informações e ir direto ao que realmente importa para a adaptação de quem está nos acompanhando. Entender o impacto real no dia a dia. Certo, vamos desempacotar isso. O primeiro impacto mais visível de tudo isso é o que a pesquisa chama de reorganização das tarefas. Existe um mapa de risco bem claro delineando quais funções estão na linha de frente dessa automação, não é? Sem dúvida. A automação tem uma zona de conforto muito específica. Ela é incrivelmente eficaz em tarefas que são repetitivas, previsíveis e baseadas em regras rígidas. Aquilo que é sempre igual. Sempre igual. Portanto, as profissões que dependem quase que inteiramente desse tipo de rotina são as que enfrentam um maior risco imediato de uma transformação profunda. As funções administrativas tradicionais, aquelas focadas em processos e não em estratégia, estão no topo dessa lista de vulnerabilidade. A pesquisa ilustra isso de forma bem pragmática. Basta pensar nas atividades contábeis e financeiras mais básicas. O lançamento manual de notas fiscais, a conciliação bancária de rotina, aquela classificação contábil padrão. Coisas que tomavam horas de um departamento inteiro. Pois é, hoje softwares de automação executam essas rotinas com uma taxa de erro praticamente nula e em uma velocidade infinitamente superior. Além disso, temos as operações de back-office, qualquer função que se resuma a pegar uma informação de um sistema A e digitar em o sistema B ou preencher planilhas manualmente.
Os dados indicam que essas atividades estão com os dias contados. Exatamente. E no atendimento ao cliente de baixa complexidade, já vemos chatbots usando processamento de linguagem natural, o PLN, assumindo a linha de frente. E vale fazer uma pausa para traduzir o que é esse processamento de linguagem natural, ou PLN, para a nossa audiência. Basicamente, é a tecnologia que ensina o computador a entender as entrelinhas, o contexto e as nuances de como os humanos realmente falam ou digitam. Não apenas comandos rígidos de código. Perfeito. É por isso que o chatbot hoje consegue resolver um problema de devolução de produto interpretando a frustração do cliente, sem precisar que alguém digite palavras-chave muito específicas. Essa explicação muda tudo, porque mostra que a máquina não está apenas seguindo um fluxograma engessado, ela está interpretando contextos. Mas há um ponto na leitura que levanta um alerta ainda maior. Nós tendemos a achar que essa automação só afeta o trabalho puramente operacional. Só que os dados do relatório da FENAT são como um despertar muito necessário. E doloroso para alguns. Sim, um diploma de ensino superior não é mais um escudo impenetrável contra a automação. Profissões clássicas também estão na mira. O que é fascinante aqui é entender a lógica por trás disso. A tecnologia tem um poder de comoditizar o conhecimento básico, independentemente de ele exigir ou não um diploma de 4 anos. A pesquisa cita o jornalismo impresso que se recusa a integrar plataformas digitais. O que já é uma realidade duríssima. Sim, cita também o design gráfico que não incorpora recursos de experiência do usuário ou ferramentas de inteligência artificial generativa. E chega até a advocacia. Isso é surpreendente. Até a advocacia. Porque, assim, a imagem clássica do advogado analisando pilhas de processos parece ser o trabalho intelectual por excelência. Exatamente, mas o advogado generalista tradicional está perdendo espaço rapidamente. Quando o trabalho de ler milhares de páginas de jurisprudência para encontrar um precedente pode ser feito por uma IA em 30 segundos, a vantagem competitiva muda completamente. Faz todo sentido. Os especialistas em áreas emergentes, como o direito digital e a proteção de dados, é que ganham força. A lição é que o conhecimento puramente técnico, se for previsível, está sendo absorvido pela máquina. A inteligência artificial não apenas absorve tarefas, ela é uma força formidável de criação. A automação retira o trabalho braçal e repetitivo justamente para liberar o profissional para focar no que tem real valor estratégico. É a limpeza do terreno para construir algo novo. Isso, há um exemplo ótimo no texto sobre o setor de marketing. No passado recente, gastava-se dias compilando métricas para criar relatórios manuais de desempenho. Hoje, a IA gera e analisa esses dados em tempo real. E o que o profissional de marketing faz com isso? Ele canaliza toda essa energia economizada para a estratégia criativa. Exato. E essa nova dinâmica está gerando ecossistemas inteiros de novas carreiras. Profissões que soariam como ficção há uma década agora têm uma demanda explosiva. Estamos falando de cientistas de dados, arquitetos de soluções de machine learning. E só para não deixarmos jargões soltos para nossa audiência, machine learning seria, a grosso modo, aquele sistema que aprende sozinho com os próprios dados, certo? Isso mesmo. É como um estagiário que, a cada projeto que finaliza, vai ajustando suas próprias regras, sem precisar que alguém o reprograme do zero. Ele vai ficando mais inteligente com a experiência. Uma analogia perfeita. E além desses arquitetos de sistemas autônomos, temos também os especialistas focados puramente em ética de IA, para garantir que as decisões dessas máquinas sejam justas. E os engenheiros de prompt. É uma definição fantástica que o texto traz. São os profissionais que dominam a arte de conversar com os modelos de IA generativa. Saber dar o comando exato, fornecer o contexto perfeito para extrair da máquina o melhor resultado possível, tornou-se uma profissão altissimamente requisitada. É quase como saber fazer a pergunta certa para o oráculo. Nossa, sim. Então, a grande virada de chave não é ficar paralisado com a ideia de substituição. A pergunta produtiva e necessária que o texto propõe não é se a profissão vai acabar, mas sim como uma determinada profissão vai mudar e o que é absolutamente necessário aprender agora para continuar sendo relevante dentro dela. Essa é a mentalidade exata. E isso nos leva à grande ironia de toda essa revolução tecnológica.
Para sobrevivermos à era das máquinas, a resposta não é nos tornarmos mais parecidos com elas, mais técnicos ou eficientes como robôs. Até porque nós perderíamos essa corrida. Perderíamos feio. Pelo contrário, a resposta é nos tornarmos mais agressivamente humanos, porque a IA esbarra em um muro intransponível, a subjetividade humana. O algoritmo falha miseravelmente em contextos emocionais e na criatividade profunda. E é nesse vazio deixado pela máquina que surge o que a pesquisa classifica de Soft Skills 5.0, o ressurgimento do aspecto humano no mercado de trabalho. Uma virada maravilhosa. E a nossa investigação começa pelo triunfo do pensamento crítico e da criatividade. Se pararmos para pensar em um mundo inundado por relatórios gerados por algoritmos a cada segundo, a capacidade de pensar criticamente se torna nossa grande âncora. É o nosso filtro de realidade. Sim, não dá para simplesmente aceitar uma resposta de IA como verdade absoluta. É vital que exista um ser humano para questionar os resultados e validar a informação. O pensamento crítico é o filtro que separa o que é um sinal valioso do que é apenas ruído da máquina. E quando olhamos para a criatividade, o abismo entre humanos e algoritmos fica ainda mais evidente. As máquinas operam olhando pelo retrovisor. Elas analisam padrões de dados do passado para prever tendências. Os humanos têm a capacidade de olhar para a frente e criar o futuro literalmente a partir do nada. A máquina não tem imaginação. Nenhuma. A criatividade aplicada na resolução de problemas complexos, usando metodologias como design thinking e conectando ideias de universos completamente desconexos. Esse é o território exclusivo da mente humana. Mas fazendo o papel de advogada do diabo aqui um pouquinho, Fique à vontade. é muito bonito, na teoria, dizer para alguém ser criativo e ter pensamento crítico. Mas para um contador de nível médio ou um assistente de back-office que passou os últimos 15 anos apenas cruzando dados e cuja rotina inteira acabou de ser automatizada da noite para o dia, essa transição abrupta para estrategista criativo soa incrivelmente assustadora e difícil, não acha? Há um atrito muito real nessa mudança. Sem dúvida, o atrito é imenso e a transição não acontece do dia para a noite. Não é um botão que se aperta e pronto. O que os dados mostram não é que o contador precisa virar um artista plástico, mas sim que ele precisa mudar o foco da sua entrega. Como assim? Em vez de entregar a planilha pronta, porque o software já fez isso, ele passa a entregar a interpretação daquela planilha para o dono do negócio. Ele vai dizer onde a empresa está perdendo dinheiro baseado no contexto que só ele conhece. E isso exige uma outra habilidade comportamental crítica que entra em cena agora: a inteligência emocional e a capacidade de gerenciar relações. O que nos leva à questão de manter o calor humano em ambientes que se tornam cada vez mais frios e automatizados. A tecnologia assume a gerência da eficiência e sobra para nós gerenciar as relações. É aqui que entra a empatia estratégica, não é? Exato. A empatia estratégica é compreender de verdade as emoções, as frustrações e as perspectivas de uma outra pessoa para construir times de alta performance e atender clientes de forma memorável. Um líder humano constrói confiança autêntica, compreende quando a equipe está à beira do esgotamento e navega conflitos. O algoritmo passa longe disso. Totalmente. Confiança real, não se programa em linhas de código. E essa construção de confiança também passa muito pela comunicação. O material dá uma forte ênfase na comunicação multidimensional. Com o trabalho híbrido espalhado por todos os lados, se comunicar não é só falar de forma articulada numa sala de reunião. É bem mais complexo. É ter uma escrita impecável, é praticar a escuta ativa através de uma tela em reuniões virtuais e, principalmente, é saber traduzir a complexidade técnica e árida da inteligência artificial para uma linguagem de negócios totalmente acessível. Quem faz essa ponte hoje tem um diferencial imenso. Sem mencionar a necessidade de uma colaboração profunda. Projetos envolvendo inteligência artificial são multifuncionais por natureza. Temos o cientista de dados precisando construir soluções lado a lado com o especialista de recursos humanos, com o diretor de negócios e com a equipe de marketing. Tribos completamente diferentes falando linguagens diferentes. Exatamente. E para essa engrenagem funcionar, entra o conceito de humildade intelectual. Saber ouvir áreas completamente diferentes da sua
e construir consensos se tornou uma habilidade inegociável. E para coroar esse conjunto de competências, chega-se àquela que é descrita como a meta-habilidade suprema de nossos tempos, a adaptabilidade. Porque a única regra atual é que tudo vai mudar o tempo todo. Recrutadores hoje são muito claros nas pesquisas. Existe uma preferência clara por contratar alguém pela capacidade fluida e rápida de aprender coisas novas, em vez de focar apenas no conhecimento técnico daquele instante. A técnica pode ser ensinada em meses, mas a rigidez mental é uma barreira duríssima de quebrar. E essa fluidez é o que nos permite entender o papel real da tecnologia no nosso dia a dia gerencial. A IA não veio apenas para varrer o trabalho mecânico. Ela está se consolidando como um verdadeiro sócio estratégico para potencializar a nossa própria capacidade. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Nós estamos testemunhando o fim definitivo da era do eu acho. O fim do puro palpite. Isso. Tradicionalmente, decisões corporativas eram baseadas no famoso feeling, na intuição dos líderes acumulada ao longo dos anos. Mas hoje, estamos na era dos dados, ou do Big Data. A tomada de decisão suportada por volumes massivos de dados cria um abismo entre gestores puramente intuitivos e líderes estratégicos. Sim, e a velocidade muda totalmente as regras do jogo. Sistema inteligente analisa montanhas gigantescas de dados, cruzando variáveis que levariam anos para serem processadas manualmente. O exemplo do setor de recursos humanos é fantástico, onde um sistema pode filtrar milhares de currículos em minutos, cruzando exigências técnicas com padrões comportamentais mapeados para encontrar o alinhamento cultural com a empresa. Outro caso formidável do texto é na área de logística. Basta imaginar um profissional desse setor otimizando rotas de centenas de caminhões em tempo real. O sistema não avalia apenas os endereços de entrega. Ele cruza simultaneamente a previsão do clima nas próximas horas, os picos de trânsito em vias secundárias e as flutuações súbitas na demanda. É impossível para um cérebro humano processar tudo isso ao mesmo tempo. Uma planilha estática jamais daria conta dessa complexidade dinâmica. Mas isso levanta uma dúvida pertinente. Se a máquina faz todo esse mapeamento, o gerente de logística não vira apenas um apertador de botão que diz aprovar? Essa é uma excelente provocação. E a resposta é não, por causa do conceito do gerente aumentado. Se conectarmos isso com um panorama maior, percebemos que a técnica fria da máquina precisa da visão estratégica humana para ter utilidade real. Como seria isso na prática, para quem está tentando visualizar? Imagine que a IA analise o mercado e acende uma luz vermelha, prevendo que as vendas de um produto essencial da empresa vão despencar no próximo trimestre. A máquina processou os dados e entregou a fotografia perfeita do cenário. Mas é a decisão do que fazer com isso. O que vem depois do alerta. Exato. O produto deve ser descontinuado, a empresa vai criar uma nova versão ou vai apostar milhões em uma campanha de marketing para resgatar o interesse. Essa decisão final exige conhecimento da marca, entendimento da agressividade da concorrência e respeito aos valores da empresa. A máquina fornece a inteligência bruta, mas o ser humano aplica o julgamento de negócios e constrói a narrativa para o futuro. O julgamento humano entra como fator decisivo. Mas falar sobre julgamento nos leva à parte mais sensível dessa discussão, que é o que a análise chama de o dilema de Dédalo, a ética e os vieses nos algoritmos. Porque, por mais deslumbrante que a tecnologia seja, ela muitas vezes age como um espelho. E um espelho que não perdoa. De forma um tanto assustadora. É um espelho que reflete os preconceitos e defeitos dos seus próprios criadores. É o paradoxo da automação. O perigo quase nunca mora no código em si, mas sim na dieta que alimenta esse código. Ou seja, nos dados. O que você dá para ele comer. Exatamente. Se a inteligência artificial aprende observando o histórico de decisões humanas, e a nossa história corporativa e social é repleta de preconceitos estruturais, o algoritmo inevitavelmente vai absorver esses padrões. O grande risco é que ele passe a reproduzir discriminações em uma escala industrial sem precedentes, só que disfarçadas de matemática neutra. O caso clássico mencionado no relatório é de dar calafrios. Sistemas avançados de recrutamento que, na prática, estavam discriminando ativamente mulheres candidatas para vagas de tecnologia. E como isso acontece?
A IA foi treinada para reconhecer padrões de sucesso, lendo arquivos e currículos antigos de empresas que, historicamente, só contratavam homens para a área técnica. A máquina engoliu o viés do passado e concluiu de forma totalmente distorcida que ser mulher era um fator negativo para a vaga. Isso levanta uma questão importante sobre a transparência dessa tecnologia, que é o perigo da caixa preta algorítmica. Muitos sistemas, especialmente aqueles baseados em redes neurais profundas. Vamos fazer uma pausa rápida para outra tradução. Como podemos visualizar essas redes neurais profundas de forma simples para quem nos ouve? Claro. Imagine uma teia de conexões imitando o funcionamento de um cérebro humano. A máquina recebe a informação de um lado e cospe a decisão final do outro. Mas o caminho que a informação faz no meio dessa teia é tão complexo, com milhões de microdecisões ocorrendo simultaneamente, que vira uma verdadeira caixa preta. Nem mesmo o engenheiro que programou a rede consegue explicar exatamente qual fio foi puxado para chegar àquela conclusão. Isso soa incrivelmente perigoso em cenários reais. A falta de transparência torna-se inaceitável. Basta imaginar o impacto disso na justiça penal, determinando penas, na liberação de crédito para uma família comprar uma casa ou em diagnósticos sensíveis de saúde. Como alguém pode recorrer de uma decisão negativa se ninguém sabe explicar o motivo matemático da recusa? É frustrante e injusto. Além disso, cria-se uma confiança cega na máquina. A perda total da supervisão humana. É exatamente por isso que as organizações estão sendo forçadas a estabelecer os princípios da automação responsável. Não basta adotar a tecnologia por adotar. É preciso construir pontes de confiança sólidas. E o texto traz 4 pilares práticos para isso. O primeiro é garantir auditorias constantes e a qualidade dos dados. Certificando-se de que a base de treinamento seja diversa e livre de vieses. O segundo é o que chamam de Human in the Loop, ou supervisão humana significativa. Ou seja, garantir que decisões críticas na vida das pessoas jamais sejam tomadas de forma totalmente autônoma pelo algoritmo. Tem que haver um humano no ciclo para revisar e validar a ação. Precisamente. O terceiro pilar é a exigência por transparência e explicabilidade. Se a IA negou um empréstimo ou um seguro, a instituição precisa ter mecanismos claros para documentar e traduzir os fatores que levaram a essa conclusão. E o quarto pilar é a capacitação em ética, não apenas para a equipe de tecnologia, mas para toda a organização. O setor de vendas, os recursos humanos, a liderança. Todos precisam entender as implicações éticas das ferramentas que estão usando no dia a dia. É uma mudança cultural inteira, não só uma atualização de software. Então, o que tudo isso significa? Fazendo a nossa síntese final dos dados e reflexões da imersão de hoje, fica muito evidente que a inteligência artificial e a automação não são uma modinha corporativa passageira. É uma maré que já subiu. E não vai recuar. De forma alguma. E lidar com isso apenas através da lente do pânico é ignorar o poder gigantesco de libertação que a tecnologia oferece. Ela nos liberta daquele trabalho maçante e estritamente mecânico para que possamos focar no que realmente gera valor. E a lição principal para o profissional que está moldando sua carreira agora é a necessidade de vestir múltiplos chapéus simultaneamente. Ter uma base técnica sólida para dialogar com a inteligência artificial é vital, sim. Mas é o desenvolvimento profundo das habilidades comportamentais, como a empatia, a colaboração e a criatividade estruturada, que será o grande porto seguro. O futuro, como evidenciado pelos dados da nossa análise, não é uma competição onde humanos lutam contra as máquinas. É um cenário de humanos colaborando de forma inteligente com as máquinas. A pergunta que guia toda essa transformação ecoa com muita força. O que nós faremos com a IA para construir um futuro mais produtivo, equitativo e profundamente humano? E refletindo sobre tudo que destrinchamos aqui juntos, especialmente sobre a ideia da adaptabilidade como a grande meta-habilidade definitiva, fica uma provocação para a nossa audiência estender essa reflexão mais tarde. Uma reflexão necessária. Se a habilidade mais importante para o futuro do trabalho é justamente a capacidade fluida de aprender, se reajustar e se adaptar rapidamente a novos cenários,
como ficam as nossas estruturas tradicionais de educação. Excelente ponto. Em um mundo veloz onde o conhecimento puramente técnico tem um prazo de validade cada vez mais curto, será que os currículos escolares fechados e os diplomas moldados no formato clássico de 4 anos de duração estão se tornando obsoletos? Talvez, em um futuro muito próximo, o verdadeiro e mais valioso currículo de um profissional não seja uma lista estática do que ele já sabe. Mas sim um histórico comprovado de quão rápido ele consegue desaprender uma regra antiga. Exatamente. Como rápido ele consegue desaprender uma regra antiga e engessada para ser capaz de aprender uma dinâmica totalmente nova. É uma mudança de perspectiva profunda para repensarmos as nossas próprias bases de desenvolvimento. Com certeza, é preciso estar em constante movimento. Agradeço imensamente a todos que nos acompanharam nesta nossa imersão de hoje. Explorar as complexidades dessas transformações e entender o nosso papel nelas tem sido fascinante. Continuem curiosos, continuem questionando as verdades estabelecidas e nos vemos na próxima investigação dos dados. Um grande abraço a todos!